Bom dia! E vamos continuar com as nossas devocionais dessa semana, falando a respeito de propósito, de chamado, e vamos continuar falando na vida de Pedro. E para hoje, gostaria que você lesse lá em Mateus, capítulo 14, do verso 22 ao 33. É uma passagem bastante conhecida, que nos relata quando Pedro andou sobre o mar com Jesus. A palavra diz que os discípulos estavam no mar, e ali tinha fortes ondas por conta do vento, e Jesus, no meio da noite, ele vem caminhando sobre o mar e fala com seus discípulos. E Pedro, cheio de ousadia, ele fala com Jesus para que ele pudesse descer e andar com Jesus ali naquele mar. E a palavra diz que ele anda, de repente ele sente medo, chama por Jesus, Jesus o socorre e eles voltam juntos para o barco. E diante dessa palavra, o Senhor fala muito ao meu coração que durante o processo para alcançar os propósitos que o Senhor tem para a nossa vida, para desenvolver os propósitos, o chamado que o Senhor tem para nós vamos precisar ser ousadas. E na mesma hora que formos ousadas, vamos precisar entender que somos totalmente dependentes do Senhor. Pedro, ele teve uma ousadia que os outros não teve. Então ele andou por cima das águas com Jesus. Mas de repente, por ser humano, ele sentiu medo. E aí veio a total dependência do Senhor. Ele clama e o Senhor o socorre. E ao meditar nessa palavra, entendendo que Pedro teve uma caminhada aí com o Senhor Jesus, se preparando para o propósito, o Senhor fala muito ao meu coração a respeito de ousadia, de que precisamos ser ousadas para ter experiências novas com o Senhor. O Senhor quer nos dar experiências novas, ter uma intimidade conosco, nos mostrar que sim, nós podemos fazer coisas que nem nós imaginamos que nós podemos, quando nós somos ousadas e sabemos em quem nós estamos confiando. E na mesma hora de ser ousada, o Senhor também me mostra que eu preciso ser totalmente dependente dEle. Não agir pelo meu próprio entendimento, pela minha própria força, entender que tudo que acontece na minha vida, tudo que eu alcanço através da ousadia, é porque eu sou dependente dEle. Quando Pedro sente medo e ele começa a afundar, que ele clama ao Senhor, o Senhor estende as mãos e o socorre. E nesse momento o Senhor fala ao meu coração: filha, seja ousada, faça coisas que eu capacito você para fazer, coisas que nem você mesmo pensava que iria conseguir fazer, mas ao mesmo tempo seja totalmente dependente de mim, porque sou eu quem te sustento, sou eu quem te socorro, sou eu quem faço através de você. Eu repito muito isso e vou repetir novamente: não é sobre nós, mas sim sobre quem nós carregamos, a presença do Eterno, a presença do Espírito Santo em nós. Então que não tenhamos medo de agir com ousadia. E no meio do processo, quando a limitação de ser humano quiser falar mais alto no nosso coração, que possamos clamar ao Senhor, entendendo a nossa total dependência dEle. Amém? O Senhor quer te dar ousadia e dependência, e aí romper com os limites e caminhar para o propósito. Pai, graças te damos porque o Senhor é bom, sempre nos ouve e está presente aqui. Senhor, que possamos aprender com a vida de Pedro, sermos ousadas e ao mesmo tempo dependentes do Senhor, sabendo que não é sobre nós, mas sim a presença que nós carregamos. E no meio do caminho, Senhor, quando o medo vier, quando as situações difíceis vier, podemos clamar ao Senhor, sabendo que o Senhor está disposto a nos socorrer em qualquer tempo. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém.